tema: quando a glória de Deus se afasta. É um tema muito forte, mas é um tema muito atual. Eu quero ser um instrumento de Deus aqui nesta noite, para falar aquilo que Deus vem falando comigo essa semana, porque tem muito assunto. Eu vou tentar reduzir o máximo que eu conseguir para tentar terminar hoje. E esta palavra é muito forte, porque vai mostrar para nós, irmãos, que quando nós estamos com Deus, nós somos mais do que vencedores. Mas quando nós estamos distantes de Deus, a derrota é inevitável. O problema é inevitável. A situação adversa é inevitável. Josué capítulo 7 vai dizer que, no versículo capítulo 6 de Josué vai dizer que eles enfrentaram as muralhas de Jericó. Uma passagem que até as crianças conhecem. Que eles tinham que enfrentar as muralhas de Jericó, que era uma muralha larga, onde passava carros em cima da muralha. E na época não tinha bomba, não tinha bazuca, não tinha recursos explosivos para destruir aquelas muralhas, mas eles tinham a direção de Deus. E porque eles tinham a direção de Deus, quando Deus nos dá a direção, a peleja não é nossa, mas a peleja é de Deus. Quando Deus fala para você, pode ir que eu estou na frente, vai tranquilo, porque Deus já está na frente. E Deus disse para o povo de Israel: vocês vão cada dia da semana dar uma volta em volta da muralha, mas não falem nada, absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós tendemos a murmurar em meio aos desafios. Nós tendemos a murmurar no meio das dificuldades. Então, se eles fossem dar a volta nas muralhas, com certeza eles iriam falar: que doideira. O que nós estamos fazendo? Essas muralhas não cairão. Mas Deus é sábio. Dá a volta no silêncio. Porque quando um murmura logo, nossa, que fila, né? É verdade, essa fila é sempre assim. Aí já faz uma multidão ali reclamando. Então fica quietinho, irmão. Não participe no meio dos murmuradores. Deixa Deus trabalhar. Aí eles estão lá, primeiro dia, uma voltinha, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, chegou o sétimo dia, que era o dia da promessa. Mas no sétimo dia Deus falou assim: hoje vocês vão fazer diferente, porque a estratégia de ontem não é a estratégia de hoje. Hoje vocês vão dar 7 voltas, em silêncio. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Mas Deus falou: quando terminar a 7ª volta, vocês vão dar um brado de júbilo, e as muralhas cairão. E eles obedeceram do jeitinho que Deus deu a receita. Na 7ª volta, deram júbilo ao Senhor, as muralhas caíram, e o nome do Senhor foi glorificado. Algo impossível aconteceu, porque Deus deu a direção, porque Deus tomou a frente, e o Senhor abençoou o povo de Israel. Mas a vitória de ontem não garante a vitória de hoje. Eles tinham que enfrentar agora a cidade de Ai. Ai era tão pequenininha que até o nome é pequeno, Ai. Mas eles tinham que enfrentar aquele povo. Mas aí os soldados disseram para Josué, que era um homem de guerra, um homem de batalha: ei, Josué, não vamos cansar todo o soldado não, todo o exército não. Vamos apenas com 3, 4 mil homens que nós resolveremos esse problema. Josué, tudo bem, vamos lá. Foram os 4.000 homens lutar contra a cidade de Ai, uma pequena cidade. Grande foi a derrota.
36 homens foram feridos e o restante deles fugiram. Mas Josué, que era um homem de Deus, foi falar com Deus: Deus, o que aconteceu? E Deus disse: tem pecado escondido no arraial. Eu falei que não era para pegar nada de Jericó, porque tudo seria destruído. E levaram coisas de Jericó, desobedeceram minha ordem. E naquele momento, começou um momento de passar um pente fino sobre Israel, para encontrar quem tinha desobedecido a palavra de Deus. Chegaram tribo por tribo, família por família, até que encontraram os objetos roubados na casa de Acã. E por causa de Acã, o povo de Israel perdeu a batalha. Eles então ouviram a voz do Senhor que disseste: santificai-vos hoje, porque eu farei maravilhas amanhã. Acã e sua casa morreram por consequência do pecado, mas no dia seguinte Deus deu vitória para o povo de Israel. Porque a batalha de ontem não garante a vitória de hoje. Nós precisamos estar sempre orando e buscando a direção de Deus, porque às vezes é fácil, quando nós temos um grande desafio, nós oramos, jejuamos, buscamos uma palavra, buscamos um profeta, mas quando parece que as coisas não é tão difícil assim, nós nem consultamos a Deus, mas nós precisamos consultar ao Senhor, seja ela grande ou seja ela pequena, porque é o Senhor que vai garantir a vitória. A batalha é do Senhor e é Ele que vai garantir a vitória. Quando a glória de Deus se vai, quando a glória de Deus se afasta, e acabou, quando a glória de Deus se afasta, é o que acontece aqui na consequência do povo de Israel, na sequência do texto que nós estávamos lendo na semana passada. Deus levanta Samuel como profeta. Era um tempo de crise espiritual, era um tempo de crise ministerial. Israel estava em guerra contra os filisteus. Achavam que estava tudo bem. Só que não. No primeiro confronto da batalha, 4.000 homens de Israel morreram. Irmãos, 4.000 homens morreram na batalha no primeiro dia. E eles então falaram: vamos voltar para Siló, vamos lá na igreja sede, vamos buscar a arca, e vamos levar a arca lá para a guerra, porque se nós levarmos a arca, nós venceremos. Só que não foi bem assim que aconteceu. Voltaram, buscaram a arca. Ofni e Finéias, que eram os pastores da época, que estavam com a vida fora do altar de Deus, fora da obediência de Deus, conforme nós falamos semana passada, carregaram a arca para a guerra, levaram a arca para a guerra, mas mesmo com a arca, que simbolizava a presença de Deus, Israel perdeu a batalha. E agora, porque eles perderam a batalha, é uma sucessão de mortes. Primeiro morre 4.000, depois agora morre 30.000 homens na guerra. Ofni e Finéias morreram. Levaram a notícia para o pai Eli, que era o pastor presidente, morreu. Só que, principal, a arca foi levada pelos filisteus. Imagina a situação, irmãos, de 34.000 homens mortos. Quantas mulheres viúvas, quantos pais agora, quantos filhos sem pais.
por causa da desobediência do povo de Israel. Porque eles achavam que tiveram vitória no passado, teriam vitória agora também. Mas para nós termos vitória, nós precisamos estar na presença de Deus. Quando a glória de Deus se afasta? Primeiro, quando não há obediência. Quando a glória de Deus se afasta? Quando não há obediência. Isso ocorreu porque tanto os pastores, tanto a liderança, como o povo, estavam afastados de Deus. Israel pensou, porque levaram a arca que simbolizava a presença de Deus, eles iriam vencer a guerra. Mas não venceram a guerra. Você lembra da passagem de Sansão? Sansão já tinha perdido a guerra quando ele estava no colo de Dalila. E todos os dias Dalila falava para ele: me conta o segredo da sua força. E ele mentia. E aí vinham os filisteus, ela gritava: os filisteus. Ele ia lá e derrubava e matava os filisteus. No outro dia, ele deitado no colo de Dalila. E ele: me conta, me conta, me conta. E ele inventava uma outra mentira, porque Sansão brincava com o sagrado. Sansão estava brincando com aquilo que era santo. Sansão estava brincando com as coisas de Deus. Até o dia que ele, de tanto Dalila atormentá-lo, como diz a palavra do Senhor, que a mulher rinchosa é como uma gota, que vai caindo, 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 caindo. É aquela mulher que fica todo dia te falando a mesma coisa. Tem que pintar a parede, tem que pintar a parede, tem que pintar a parede, tem que pintar a parede. Aí até que o dia que você não aguenta, você vai e pinta a parede, não porque você quer, mas porque para ficar quietinho. Mas fica tranquilo que ela inventa outra coisa. Porque a mulher rinchosa é terrível, irmão. E a Dalila ficou falando para Sansão: me fala o segredo, me fala o segredo, me fala o segredo. Mas um belo dia Sansão abre o seu coração e revela que a força dele estava no seu voto com Deus de Nazireu. Que se cortasse o cabelo, ele perderia a sua força, porque não que o cabelo era força, mas a obediência dele de não passar navalha na sua cabeça. O voto de obediência ao Senhor era o segredo da sua força. O seu dom está na obediência ao seu Deus. Sua capacidade ministerial, espiritual está na sua obediência a Deus. Não troque o dom de Deus, o ministério de Deus, por um prato de lentilha, por uma coisa passageira, por uma coisa momentânea, porque nada vale mais do que o sagrado, que é estar fazendo a obra e fazendo a vontade de Deus. Mas Dalila grita: Sansão, lá vem os filisteus. E quando Sansão se levanta como das outras vezes, irmãos, porque tem muita gente fazendo a obra, como Sansão, já perdeu a unção, já perdeu a graça, já perdeu o poder, mas ainda não percebeu, porque, não, eu senti um arrepio, mas você está em pecado. Não, mas eu senti um arrepio, Deus está comigo. Não, irmão, isso é misericórdia. Isso é graça. Se nós não nos posicionarmos e não nos consertarmos com o Senhor, é só uma questão de tempo, porque a Dalila vai gritar: olha o pecado dele, olha o pecado dela. Se posicione em santidade hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Sansão, os filisteus, ele se levanta como das outras vezes, porque você sabe, irmãos, pode deixar, Vaz. Obrigado, Deus, você é muito bom, você é um servo fiel. Porque Sansão, irmãos, ele estava achando que Deus iria usá-lo como das outras vezes. Só que o dom, o poder, a unção, a graça de Deus se foi quando ele quebra o seu voto com Deus.
Sansão se levanta, vai de encontro aos filisteus, mas agora sem poder. Quantas vidas, irmãos, que Deus dá dom, Deus dá capacidade, e depois saem da casa do Senhor e acabam usando o que Deus te deu como sagrado para usar lá fora, irmão. Não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo, porque o que Deus te dá aqui é para que você possa usar para a glória de Deus, porque tem muita gente, irmãos, que já perderam a unção, mas estão pregando, já perderam a unção, mas estão louvando, já perderam a unção, mas estão tocando, já perderam a unção, mas estão orando, já perderam a unção, mas estão evangelizando. Ei, irmão, não se afaste da glória de Deus. Não permita que a glória de Deus se afaste da sua vida. Sansão se levanta, vai contra os filisteus, mas agora apanha. Arranca os seus olhos. Coloca ele para rodar moinha, que era coisa de animais, de bois. E ele está lá, agora, sem poder, sem força, mas é o que eu sempre digo aqui, Deus é tão bom, irmãos. Quando nós nos arrependemos, Ele perdoa os nossos pecados. Sansão estava lá rodeando, um dia, uma semana, um mês, não sei quanto tempo, e eles levavam Sansão, que era o homem de Deus, agora para brincar de palhaço no meio da corte, porque perdeu a visão, perdeu a unção, mas Sansão estava lá, e ele diz então para Deus, o cabelo de Sansão começa a crescer, diz a palavra do Senhor. É uma nova oportunidade. Sansão estava lá humilhado, mas o cabelo dele voltou a crescer. E eles vão lá e chamam Sansão, ô Sansão, vamos lá para brincar, para a gente dar risada do seu Deus, da sua vida. Sansão fala assim, onde que está as colunas do templo? E eles colocam Sansão no meio da coluna principal do templo, aonde estavam todos os filisteus, aonde que estavam os principais ali da diretoria. E ele coloca a mão numa coluna, uma mão na outra, e todo mundo começa a dar risada. Olha lá, Sansão! Só que ele perdeu tudo, irmão, mas não perdeu o principal, que foi a sua comunicação com Deus. Seu cabelo estava crescendo, mas a sua comunhão com Deus estava sendo restaurada. Senhor, me dá força só mais uma vez, assim eu me vingarei dos meus inimigos, e eles saberão que há Deus em Israel. Sansão, naquele momento, derruba as colunas do templo, ele entrega a sua vida para cumprir o propósito. Ele entrega a sua vida para obedecer a palavra de Deus, porque ele tinha sido nascido para destruir os filisteus, mas ele só brincava de crente. Mas naquele dia ele toma um posicionamento. Hoje, Senhor, eu estou disposto a morrer para cumprir o meu chamado. Oh glória! Aleluia! O chamado de Deus, irmãos, na sua vida só vai começar quando você falar para Deus, Deus, eu estou disposto a morrer para cumprir o meu chamado. Então a unção de Deus virá sobre a sua vida, e Deus irá te usar para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Meu irmão, descubra o teu propósito e viva o teu chamado. E assim Deus destruiu os filisteus, e o povo de Israel, aqui nesta passagem que nós lemos, estava da mesma maneira. Eles já tinham perdido a glória, eles já tinham perdido a presença, mas eles não sabiam que Deus não estaria com eles.
Deus já não estava mais com Ofni nem Finéias. Deus já não estava mais com o povo, porque era um povo desobediente, era um povo que andava no engano. Estavam enganados por achar que tinham o amuleto da arca, Deus estaria com eles. Você pode ter uma Bíblia na mão, você pode ter uma Bíblia na estante, você pode ter uma Bíblia no teu carro, mas se você não obedecer à palavra de Deus, é só um amuleto. A autoridade, o poder está na obediência da palavra de Deus. A vitória está em praticar a palavra de Deus. Ei, o pastor Luiz pregou esses dias aqui, falando sobre a ferradura, a figuinha, falando sobre os amuletos que tem lá fora. Mas você sabia que tem crentes que também têm amuletos? Tem, irmãos. Você leva a rosa ungida para sua casa, você vai ver os capetas, vai grudar tudo nela. Você vai pisar no sal grosso, os encostos vai sair tudo. Você vai botar o copinho de água em cima da televisão que vai ser bênção. E o da vassoura ungida? Você vai passar a vassoura ungida, ó, e o mal vai embora. Isso é tudo mentira, irmão. São os enganadores da fé. Você pode fazer a rosa ungida, o copo ungido, o sal grosso, você pode trazer a vassoura ungida, mas se não tiver obediência na tua vida, de nada vale. O que vale é a obediência da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28, aquele que obedece às bênçãos virão e te alcançarão. Aquele que obedece, irmão, está a vitória naqueles que obedecem, a obediência. Você quer vitória, você quer a bênção, obedece à palavra de Deus. Quando a glória de Deus se afasta? Quando não tem obediência. Quando a glória de Deus se afasta? Quando não tem temor. O temor é aquele medo reverente. Adão pecou, Eva pecou, e quando eles pecaram, eles ouviram a voz de Deus. Adão, o que eles fizeram, irmãos? Se esconderam, porque tinham um temor. Quanta gente está vivendo em pecado, mas não tem mais temor, irmão. Temor, quando nós lemos a Bíblia, falamos, meu Deus, me perdoa, traga a revelação da tua palavra. Entramos pela porta da igreja, não é como entramos numa padaria, no supermercado, no shopping center, num açougue. Entramos na porta da igreja, Deus me perdoa, Senhor, eu estou entrando na tua casa. Nós precisamos ter o temor, irmãos, porque se nós perdermos o temor, nós perdemos tudo. Por isso que Salomão vai dizer, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porque aquele que tem juízo, irmão, tem temor de Deus. Ananias e Safira chegam lá na igreja, porque viram que as pessoas estavam trazendo no altar o seu tudo, vendendo as suas propriedades e entregando aos pés dos apóstolos, para distribuir, para que todos tivessem em comum todas as coisas, para que todos tivessem em comum todas as coisas. Mas Ananias e Safira não tinha fé suficiente para entregar tudo. Mas se eles tivessem entregado parte, Deus teria recebido. Mas o problema foi que eles deram parte, dizendo que estavam dando tudo. E quando Ananias chega e fala assim, estou entregando o meu tudo, Pedro vai dizer, por que você mentisse ao Espírito Santo? Hoje você vai capotar. Morreu na hora, irmão. Veio a sua esposa, falou assim, seu marido deu tudo, deu, capotou também. Foram enterrados. Mas com isso, houve um temor diante do Senhor. Nos corações, tem horas, irmãos, que Deus tem que fazer isso, para que nós não viemos perder o temor. Sabe aquela hora que Deus te dá um susto?
Sabe aquela hora que você pensa que o pecadinho ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas Deus está? E porque Deus está, Ele prepara uma situação para te dar um susto, para você não perder o temor. Porque aí na hora que vem um susto, você vai se arrepender e vai se voltar para Ele. Então não perca, irmãos, o temor do Senhor. Porque Deus é tão santo, irmãos, que nós devemos ter medo de fazermos a obra de Deus em pecado, irmãos. Deus é muito santo. Se nós perdermos o temor, nós vamos começar a fazer a obra de Deus achando que estamos fazendo qualquer outra coisa. Mas Deus é santo e aqueles que fazem a sua obra têm que fazer em santidade. Os hebreus não tiveram temor e levaram a arca para a guerra, irmãos. A arca não tinha que estar na guerra, a arca tinha que estar no templo. Mas eles não tinham temor, e porque não tinham temor, levaram a arca para a guerra. E porque levaram a arca para a guerra, perderam a batalha. E ainda levaram embora a arca. Ainda perderam a arca. Tem horas que Deus permite coisas ruins acontecerem, para a gente refletir o que está acontecendo. Você já percebeu, irmão? Vem o desemprego, vem a situação adversa, vem a enfermidade. Aí você vai falar para Deus: meu Deus, me perdoa, Senhor, eu fiz algum pecado? Meu Deus, eu estou em pecado, o que está acontecendo comigo? Olha, está tudo dando tudo errado, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus, fala para mim, Deus. Aí você vai lá fazer um pente fino, né, irmão? Você vai falar para Deus: Deus, está tudo bem, o que está acontecendo? É, irmão, porque Deus sabe como tratar com nós. Deus sabe, irmão. E aí eles vão dizer aqui: porque o Senhor nos feriu, porque a sua mão pesou sobre nós. A mão de Deus pesa sobre nós, irmãos. A mão de Deus pesa sobre os nossos inimigos, sobre nós que somos servos do Senhor. É nós que saímos debaixo da proteção de Deus. Quando nós desobedecemos, escolhemos viver em desobediência, não foi Deus que se afastou de nós. Nós que escolhemos nos afastar de Deus. Porque Deus é tão amoroso e Ele está sempre pronto para nos receber de volta. Então, quando nós escolhemos viver no erro, viver no pecado, somos nós que estamos nos afastando da presença dEle. Ele não vai pesar a mão sobre você, mas as consequências do erro, do pecado, virá. Mas do inimigo, ele pesa a mão. Ele pesa a mão naqueles que perseguem a igreja. Ele pesa a mão naqueles que perseguem o povo de Deus. Israel perdeu, irmãos, 34 mil homens. E disseram: Deus pesou a mão. E porque eles disseram que Deus pesou a mão, irmãos, morreram. E o pior, perderam a presença de Deus. Quando a glória de Deus se afasta, quando não há obediência, quando perdemos o temor de Deus. Terceiro, quando perdemos a presença de Deus. (4, 21). Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Perderam a presença de Deus. Já tinham perdido muito tempo, só não sabiam. Já tinham perdido a presença de Deus, só não sabiam. Mas já tinham perdido. Já tinham perdido, mas nem perceberam, irmãos. Nem perceberam. Mas Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Aqui, irmãos, terminamos uma parte, porque foi-se a glória de Israel. Só que a mensagem da semana passada: antes que se apagasse a lâmpada,
Deus levanta Samuel. Samuel está agora como juiz para o povo de Israel. Samuel está intercedendo pelo povo de Israel. Agora, se você estiver com a Bíblia aberta, se os irmãos puderem colocar no telão, capítulo 7, versículo 2 e 3. Até agora foi a parte ruim, agora vem a parte boa. Porque vamos aqui começar desde o começo. A igreja de Siló, que era a igreja sede, estava em crise. Os pastores estavam em crise. O povo estava em crise. As pessoas já não iam mais para a igreja porque a igreja estava em crise. Já não tinham mais temor do Senhor. E porque não tinham temor, levaram a arca. Perderam a guerra. Perderam a arca, que era a presença de Deus. E agora acabou a glória. E a igreja é da mesma maneira, irmãos. Tem horas que Deus parece que fecha as portas para que as pessoas parem de entrar. Pessoas que estavam dentro começam a sair, porque antes de Deus fazer o que Ele precisa fazer, Ele precisa limpar o ambiente. Ele precisa preparar o ambiente, porque não que quem sai está em pecado, não, irmãos. A Deus às vezes tem uma obra com Ele em outro lugar, mas tem pessoas que às vezes estão impedindo da obra crescer. Então Deus fala sempre, estou passando uma peneira, estou passando um vento, estou fazendo uma limpa. E Deus sempre faz isso, irmãos, porque a igreja é de Deus e Deus que cuida. Então Deus vai mudando obreiros, Deus vai mudando liderança. Se precisar mudar, Ele muda o pastor, o presidente também, porque a igreja é de Deus e Ele faz o que Ele tem que fazer, que a igreja é dele. Aí vem agora aqui capítulo 7, versículo 2. Sucedeu o quê? Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E todos os dias se passaram e chegaram a 20 anos. 20 anos, irmãos, que aconteceu que levaram a arca embora. Que não tinha mais a glória de Deus em Israel. 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Cadê a arca? A arca tinha que estar aqui para a gente adorar o Senhor. A igreja tinha que estar aberta, porque aqui, irmãos, destruíram a igreja. Os filisteus, quando entraram, destruíram a igreja, derrubaram tudo. A cidade acabou. A cidade de Siló acabou, não tinha mais a igreja, não tinha mais a arca. 20 anos, sem buscar, sem ter um lugar para adorar a Deus, e eles estavam lamentando. Mas Samuel falou, versículo 3, do capítulo 7, a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração, voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele. Irmão, olha a receita que Samuel está dando para o povo de Israel. É a mesma receita para a minha e para a sua vida nesta noite. Se nós queremos nos voltar para Deus, se nós quisermos voltar para um renovo espiritual da parte de Deus, é a mesma receita. O que me chama a atenção aqui, pastor Fausto, é que Samuel, ele estava numa igreja que estava em crise, uma igreja que estava em frieza espiritual, uma igreja que era corrompida, mas Samuel se tornou íntegro, ele não se corrompeu. Às vezes nós falamos assim: pastor, você não sabe o lugar que eu trabalho, pastor, você não sabe a minha classe na faculdade, pastor, você não sabe o que eu enfrento na minha casa. Não foi o meio que fez com que Samuel se corrompesse, mas Samuel sabia o Deus que ele servia, e porque ele servia um Deus santo, um Deus fiel, um Deus todo-poderoso, ele continuou íntegro no meio de um povo corrupto. E porque ele era íntegro no meio da crise,
Deus usou a vida de Samuel como um agente de renovação, como um agente de avivamento. E ele disse para o povo: vocês querem então um renovo espiritual? A primeira coisa que nós, que queremos um renovo espiritual, devemos fazer: nos voltarmos para o Senhor de todo coração. De todo. Foi o que ele disse aqui. Vocês estão se lamentando porque a arca foi levada? Vocês estão se lamentando porque já não tem mais o lugar da adoração? Então se volte para Deus de todo o seu coração. Segunda coisa para um renovo espiritual acontecer em nossas vidas: eliminarmos os falsos deuses. Que isso, pastor? Quando eu me converti, já quebrei tudo. Joguei no rio, tirei fora. Será, irmãos? Porque o nosso ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Aquilo que ocupa mais o teu pensamento durante o dia é o teu ídolo. Se é o dinheiro, se é o trabalho, se é família, se é o futebol, se é outra coisa que está ocupando mais a sua mente durante o dia, esse aí é o seu Deus. Vamos tirar nessa noite todos os deuses do nosso coração e colocar o Senhor assentado no trono. Terceira coisa que Samuel disse para eles aqui no versículo 3: servir somente a Deus. Servir somente a Deus. Mas em quarto lugar, que está aqui no versículo 6, congregaram-se em Mispa, ou seja, houve um ajuntamento de pessoas em Mispa. Tiraram água e derramaram perante o Senhor, simbolizando purificação, limpeza. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Não existe avivamento, não existe renovação espiritual, se não houver consciência que nós somos pecadores e que precisamos nos arrependermos diante do Senhor, para que Ele possa nos perdoar. Precisamos nos voltar para Deus, porque, irmãos, aqui foi a receita que Samuel deu para o povo e que serve para mim e para a sua vida. Porque o inimigo, irmãos, que pelejou no dia de ontem, ele não vai desistir de você no dia de hoje. Ele já tem um prato preparado para você no dia de amanhã. O projeto dele já está preparado para a tua derrota. Mas o nosso Deus é o Deus que antecipa a derrota do diabo contra as nossas vidas, nos dando uma palavra de renovo, de poder nesta noite, para que amanhã nós possamos botar Ele para correr da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Irmão, a igreja estava morta, perderam a batalha de 34 mil homens. Mas hoje já a igreja não era mais a igreja de ontem. Hoje era uma igreja renovada, uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus. Aí os filisteus disseram, 20 anos depois, irmãos, os filisteus disseram: vamos lá pelejar contra Israel. Mas quando nós temos a presença de Deus conosco, irmãos, nós não teremos que lutar, porque Deus pelejará por nós. O povo de Israel disse, versículo 7: quando, pois, os filisteus ouviram
que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Claro que teria medo, irmão. Perderam 34.000 homens. Seria natural ter medo. Mas eles estavam agora na presença de Deus. E eles disseram, versículo 8: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de orar, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Olha como é bom, irmãos, ter homens e mulheres de oração. O mesmo inimigo que pelejou ontem veio pelejar hoje, mas dessa vez eles não estavam apenas levando um amuleto para a guerra, não. Agora eles estavam com a vida consertada, com a vida no altar, e eles estavam dizendo para Samuel: Samuel, nós vamos lá para a guerra, estamos com medo sim, mas ore por nós a Deus, para nos dar o livramento. E Samuel seguiu o conselho. Versículo 9 vai dizer: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Aleluia. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estumpido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Alamassub Kandaramacai. Nesta peleja nós não teremos que pelejar, irmão. É oração, é jejum, é santidade, é arrependimento, que o Senhor pelejará a nossa peleja e nos dará o livramento dos nossos inimigos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa Deus pelejar a sua peleja. Deixa Deus pelejar a sua peleja nesta noite. Podemos estar no Icabode, ou podemos estar em Ebenezer. A escolha é sua. Se hoje nós nos posicionarmos em buscar a Deus, em santidade, tirando toda idolatria dos nossos corações, servindo somente a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, Ele virá novamente e vai nos dar vitória nessa peleja. 14. A cidade que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas. Porque quando os filisteus pelejaram contra Israel, pegou a cidade, pegou a terra deles. Mas agora eles venceram a batalha e Deus restituiu a terra para eles. Tudo aquilo que o inimigo tinha roubado, eles buscaram tudo de volta. Desde Ecrom até Gate, até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E aqui é o principal, irmãos. Se eu não me engano, foi o pastor Luiz que falou aqui sobre a paz. Foi, né, pastor? Foi o senhor que falou. Que Jesus, paz seja convosco. Ô glória! Agora que ele falou, isso veio no meu coração. É a paz que o Senhor quer nos dar, irmão. É a paz, está difícil, está na guerra, irmão. Mas tem paz aí dentro do seu coração, porque você continua confiando que o Senhor está contigo nessa peleja. 14. Teve a restituição, mas o principal, irmãos, finalzinho do versículo:
E houve paz entre Israel e os amorreus. E houve paz. Enquanto Samuel julgou Israel, houve paz. Enquanto nós nos posicionarmos e andarmos na presença de Deus, haverá paz. Vai ter luta? Vai, mas tem paz. Vai ter dificuldade? Vai, mas vai ter paz. Por quê, irmãos? Porque o príncipe da paz habita em nós. Ele é o príncipe da paz, irmão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar aqui nessa noite, irmãos. Vamos orar nessa noite. Só você que quer escolher nessa noite o Ebenezer. Coloque a sua mão no seu coração. Só você que quer sair daqui nessa noite dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor nos deu essa palavra, irmãos, porque ainda há esperança para nós mudarmos. O cabelo da nossa cabeça continua crescendo, quer dizer, alguns, né, irmãos? Continua crescendo. Porque Deus está nos dando uma nova oportunidade. Não importa o que você fez. Eu gosto de uma coisa que o pastor Tiago sempre diz aqui. A tua história pode estar escrita até aqui, mas se você virar a página, é uma página branquinha para você começar uma nova história. Daqui para frente, irmãos, não tem nada escrito. Mas se você tomar um posicionamento hoje, essa nova história pode começar a ser escrita como uma história de vitória e de milagres. Uma história de milagres. Que nós possamos ser como Samuel, que no meio de um povo corrupto, mentiroso, de um povo que não tem temor a Deus, que ainda nós possamos continuar sendo luz e sal, para mostrar que há direção. A luz não é nossa, nós somos o reflexo da luz de Cristo. O sal é para salgar aqueles que estão à nossa volta, para que eles possam olhar para nós e ver a glória de Deus. A glória voltou para Israel, porque Samuel se posicionou. Que a glória de Deus possa voltar sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver, que a glória de Deus possa se manifestar na tua vida, para que as pessoas vejam a diferença na sua vida. Vamos orar.